A missão começa simples e vai se complexificando. Eu comecei uma jornada com 10 ovinos e no primeiro momento a missão é minha soberania alimentar. Eu prezo muito pelo que eu como e eu quero conseguir comer uma carne que não tenha comido transgênicos, que não tenha sido exposta aos abusos das farmacêuticas. Enfim, uma carne saudável de um animal criado solto, do jeito que ele se comporta na natureza. Então vou levar vocês para um passeio, como eu fiz para pensar o número de ovinos que cabem no sítio, como eu fiz para receber esses ovinos e como eu estou planejando manejar esses ovinos. Vou dar uma volta com vocês, eu vou mostrar. Tem uma semana que eles chegaram, a gente vai fazer uma revisão geral aqui e eu quero a companhia de vocês para essa jornada. Ela se complexifica, como eu falei, né? A partir do terceiro ano, mais ou menos, a gente começa a ter possibilidade de mercado para carne ou para genética, dependendo do rumo que eu tomar. Eu trabalho com propriedades pequenas, então eu preciso encontrar soluções que sejam viáveis na pequena escala. Isso é um outro convite que eu tenho para vocês. Se vocês têm interesse na integração animal para sistemas florestais, para pomares, pequenas propriedades, vai ser um conteúdo legal para vocês. Vamos dar essa volta que eu vou explicar para vocês como é que eu fiz. Aqui no canal vocês vão encontrar um vídeo meu que chama NEAP, Nutrição, Energia, Água e Proteção. Isso é um jeito interessante das pessoas que não estão muito acostumadas a planejar antes de plantar ou a planejar antes de trazer os animais, entender as necessidades que os sistemas têm, né? Que são todos os sistemas, sistemas vivos e até sistemas de edificação, de beneficiamento. Então o NEAP significa nutrição, energia, água e proteção. A pergunta é, quem vai fornecer esses 4 elementos para os animais ou para os sistemas florestais ou para a horta, enfim, qualquer que seja o sistema. Então, nesse sentido, a proteção com a cerca elétrica, ela permite um manejo também mais intenso, assim, a gente colocar o animal aonde a gente precisa, na hora que a gente precisa, pelo tempo adequado e depois conseguir dar um descanso adequado para aquela área. Então, a cerca elétrica é muito importante. No meu caso, ela cumpre algumas funções. Além dela me permitir o manejo mais adequado, o manejo holístico desses animais, ela me permite também um empreendimento móvel. Esse sítio que eu estou desenvolvendo, esse projeto, não é meu. Eventualmente eu vou ter que sair daqui, eu preciso conseguir levar tudo, né? E uma segunda questão da cerca é que nesse sítio a gente não tem a perimetral, a gente não tem cerca perimetral. Então eu preciso conter os animais de uma maneira que eu tenha segurança de que eles vão estar onde eu quero e tenha segurança de que predadores não vão entrar e pegar esses animais. Então nesse sentido a cerca elétrica é muito importante. Trabalhando aqui com um MBS 800 da Gallagher. A Gallagher é uma das primeiras empresas a trabalhar com cerca elétrica, é líder mundial no mercado. E ela tem equipamentos muito bons. Esse equipamento aqui, em função da mobilidade que eu preciso, ele funciona na tomada, funciona no painel e funciona na bateria. Ele eletrifica mais de 90 km de cerca. Então, no meu caso, ele mais do que dá com um equipamento só, ele está centralizado aqui e eu eletrifico a fazenda inteira, né? O sítio todo. Aqui vocês vão ver que tem um sistema de aterramento e como ele tem 8 joules de saída, eu coloquei 6 hastes e elas estão separadas a 4 metros de distância cada uma. Então o aterramento também é central e ele está funcionando para todo lado. Eu tenho avaliado a performance da cerca e está tudo bem. Se cair um pouco a performance da cerca na medida que a gente faz muitos piquetes, eu posso ter um fio positivo, um negativo e um positivo. Aí nesse caso, em cada lugar onde eu faço as faixas de pastoreio, eu faço um aterramento com uma haste dessa. Então um sistema muito bacana. Não é o lugar onde você quer economizar, tá? O energizador, ele tem que ser muito bom. Os ovinos, principalmente os lanados, no meu caso são ovelhas Texas, né? A lã isola um pouco, então precisa de um choque forte. Esse choque não oferece risco para a criança, não oferece risco para animais, ele só assusta. Mas o eletrificador tem que ser bom. Então não é o lugar onde você quer economizar, porque uma cerca elétrica com choque fraco, é por isso que ela às vezes não funciona e as pessoas falam que cerca elétrica não funciona. Na verdade não funcionou o planejamento, né? Em vários países do mundo a gente tem a cerca elétrica funcionando para vários animais. Bovinos, suínos, caprinos, ovinos. Na África a gente tem cerca elétrica dando conta de elefante. Então a questão é realmente o energizador e a qualidade do material que você trabalha, tá? Partindo desse piquete que tem aqui atrás da minha casa,
eu conduzi a cerca para vários lugares, né? Em alguns lugares, como a gente está só com as hastes móveis, a gente fez esses portões assim, ó, umas cancelas. Aqui tem um amigo que trabalha na pecuária também, já fez curso comigo lá em Brasília, ele é do Instituto de Agroecologia lá de Brasília, do Distrito Federal, é o Guilherme Gomes, né? A gente usa o fio isolador e a gente faz as hastes de condução, né? Esse aqui é a ponta do fio que tem no carretel, então ele tem uma haste que conduz, a gente consegue pegar aqui, não tem problema. E aqui é um outro jeito que a gente tem de ligar uma cerca na outra só para conduzir, né? Então eu fui preparando vários piquetes em volta das duas casas que tem no sítio e piquetes que eu possa fazer subdivisões para usar um pastejo ultra denso. Eu vou explicar isso depois. O primeiro piquete que elas chegaram foi esse aqui, né? Então aqui eu fiz um piquete grande em volta da casa, ele pega 2 lados da casa e eu mantive elas aqui por 3 dias. A gente não quer ficar com os ovinos mais do que 3 dias em cada lugar, porque 3 dias é o dia limite aonde os parasitas, né, se tiver vermes do trato digestivo que vem nas fezes, eles começam a eclodir e subir de volta no capim. Então o de adaptação foi esse aqui, elas ficaram mais folgadas e logo na chegada eu já tive algumas surpresas. Teve um macho que não chegou no nível de reprodutor, ele foi comprado como reprodutor, mas veio um macho ruim. E além dele não ser um exemplar muito bom, muito masculino, ele também chegou com uma carga parasitária muito grande. Então aqui vocês vão ver, eu cerquei aqui, fiz um piquete diferenciado para ele, né, eu subpiqueteei, e aí eu vermifuguei ele e tratei ele separado. E a gente faz isso pelo seguinte, os ovinos estão desenvolvendo resistências aos vermífugos, né? O pessoal está dando muito vermífugo, então ao invés de a gente criar ovinos que são resistentes aos parasitas, nós estamos criando parasitas resistentes aos remédios, né? Isso acontece com as ervas daninhas e o glifosato, enfim, tá para todo lado essa superdosagem. Mas o que importa para a gente aqui é que ele ficou separado porque as fezes, quando você vermifuga, elas vêm com o resíduo do vermífugo e elas vão para o solo. E elas matam a microbiota do solo e principalmente as minhocas, né? Que são um tipo de verme. Então quando a gente vermifuga os animais, a gente deve conter eles numa área menor e de preferência sempre a mesma, para que os vermífugos não atuem no solo como um todo. Senão a gente está tentando melhorar a saúde do solo, para melhorar os capins e as plantas, que vão melhorar a saúde dos animais que eventualmente a gente vai comer, e aí a gente acaba piorando a saúde do solo, porque a gente está jogando o vermífugo para todo lado. Os ovinos chegaram ontem e eu já estou aqui resolvendo um BO. O macho que era para ser o reprodutor veio errado. Veio um macho pequeno, não muito masculino, com uma carga parasitária muito grande. Então, em 24 horas no sítio, eu já tive que ir numa agropecuária e vou ter que medicar. Vou aqui gravar para vocês acompanharem. Qual que é o meu ponto aqui? A gente precisa, desde a agricultura até a pecuária, aprender a falar de lucratividade. Quando a gente fala de produtividade, a gente é levado a alguns erros e acredito que nem todos são por engano. No seguinte sentido, se para produzir você precisa vermifugar 2, 3, 4 vezes por ano, você precisa dar uma ração de alta performance, você precisa atender no coxo, você precisa fazer silagem. Essa produção ela é subsidiada. Hoje, esse cordeirinho que veio para cá para ser um macho reprodutor, ele passa aí para a categoria de abate, vai virar churrasco, porque ele não tem força o suficiente. É um animal que precisa de muitas muletas. Ele já chegou precisando ser medicado, ele já não está pastando direito, ele está mais fraco. Eu vou precisar separar esse animal, porque o antialmítico, que é um vermífugo, vou mostrar para vocês aqui como é que a gente vai fazer. A gente vai dar ferro, B12 e o vermífugo para levantar ele. Só que eu não quero um animal passando a genética dele para frente, que eu preciso apoiar ele desde uma tenra idade. É um cordeirinho que deve ter uns 6 meses no máximo, e eu estou precisando já gastar R$150, mais o meu tempo de ida para a agropecuária, mais o meu tempo de volta e toda essa função. Então, nessa jornada que eu estou com vocês aqui, de produzir uma carne exclusivamente a pasto e sal mineral, eu quero mostrar para vocês os vários desafios que a gente encontra para fazer isso, né? Um desses desafios é encontrar genética de animais que não sejam tão dependentes de insumo. Então tá aí, ó, o vermífugo, aqui o B12 e um ferro, né? Tá preparado aqui, eu vou pegar o bichinho lá e a gente vai ver como é que a gente dá um jeito nele.
dar uma volta com vocês e vou mostrar alguns efeitos do manejo. Aqui, como eu falei, elas ficaram 3 dias, então a gente tem bastante placas de estrume. E aqui a gente vê uma coisa interessante, ó. Numa placa de estrume maior, a gente já vê as minhocas, e aqui eu não sei se foi minhoca ou se foi o rola-bosta, mas parece mais a minhoca, já começando a pegar a placa de estrume e levar para dentro do solo. Então isso é um dos efeitos que a gente quer, né? Os animais, eles não só fertilizam por cima, como a simbiose desses animais com os insetos, com a microbiota do solo, leva esses nutrientes para baixo do solo, né? Fertiliza por baixo também. Esses painéis com essas telas são um teste seguro que a gente fez. O teste seguro, ele vem da seguinte situação. Quando a gente trabalha com animais numa propriedade, a nossa necessidade, o nosso conhecimento de manejo, necessidade de qualidade de vida, necessidade de criação de renda, a característica dos animais, a característica da pastagem, temperatura, clima, né? Tudo isso forma um contexto complexo. No contexto complexo, a gente não pode copiar modelos, eles costumam falhar. No contexto complexo, a gente precisa fazer testes. Esses testes vão mostrar para a gente as melhores práticas para aquele contexto específico. Então, aqui foi um teste adaptado que a gente fez. A gente colocou 11 ovinos por 7 horas. E a intenção desse teste é mostrar para mim quanto tempo, nessa época do ano agora, os capins que estão presentes aqui demoram para se recuperar. Então, a partir desse teste, eu começo a entender a taxa de lotação da propriedade. Taxa de lotação, o número de animais que eu tenho na propriedade como um todo. E eu começo a entender também qual o efeito da densidade, ou seja, qual o impacto animal que eu tenho quando eu coloco mais animais em menos áreas, né, numa área mais apertada, por um determinado tempo. Então, aqui a gente marcou a data, a gente vai vendo a recuperação das gramíneas e aí vai mostrar para a gente quanto tempo essas gramíneas se recuperam. Isso me ajuda a ter uma informação de como planejar quantos animais eu posso ter e como eu posso fazer as rotações. Além disso, eu peguei um Brix. Aqui a gente tem 3 capins predominantes e eu peguei e tirei o Brix de cada um desses capins, que é o teor de açúcar. Então, na hora que esse lugar aqui estiver completamente recuperado, eu volto e tiro o Brix de novo e a gente espera que tenha havido uma melhora do Brix, ou seja, maior disponibilidade de nutrientes nas gramíneas em função de um manejo com densidades mais altas. Aqui ficou uma densidade de 11 animais, só que 2 mais jovens, vamos arredondar para 10. 10 animais por 10 metros quadrados, né? Então, um ovino para cada metro quadrado. No caso seria, por exemplo, se fosse 1 hectare, seriam 10 mil ovinos em 1 hectare. A propriedade tem 3 hectares, mas tem mais ou menos 2 hectares abertos, né? Que estão em pasto, em piquete, em área com a capoeira leve voltando. A taxa de lotação dos ovinos varia de 10 a 30, 40 ovinos por hectare, dependendo da saúde das pastagens, do manejo, etc. Então a gente sempre joga do lado seguro. Como aqui eu tenho 2 hectares disponíveis para esse tipo de manejo, eu peguei 10 ovinos, que seria a taxa mínima para 1 hectare. Aí a partir desses testes eu vou rodando e vejo se eu consigo colocar mais ou menos. É importante que no meu planejamento de pastagem, por isso que eu faço esse teste também, eu tenho a segurança de que eu vou conseguir deixar as áreas descansando, às vezes até por mais de 3 meses. Às vezes a área já se recuperou, mas o tempo a mais que a gente deixa ela em descanso é um jeito de lidar com os vermes. Então a gente faz um manejo que diminui a carga parasitária dos piquetes na medida que a gente entra com os animais. Então o teste seguro é muito importante. Esse teste seguro pode ser feito para várias coisas, pode ser feito para plantio, para horta, para pomar, sistema florestal, manejo animal. O teste seguro é uma maneira de você testar a sua complexidade, que é única, para você ver como que o lugar, os animais, a combinação de variáveis que você tem se comportam dentro do manejo que você quer ter. Então aqui foi feito um teste seguro, como eu falei, 11 animais, 7 horas, e agora a gente está avaliando aqui para ver como é que fica a recuperação dessa área. Eu quero trazer para vocês algumas informações que eu tive nesse manejo, né? 3 dias nesse piquete onde elas ficaram com uma densidade mais solta, assim, menos ovelhas por metro quadrado. Ainda assim choveu muito e a gente vê aqui, ó, uma marca de pisoteio, né? Só que a gente também vê junto com o pisoteio
que as fezes foram empurradas para o solo. Esse pisoteio, quando está muito molhado, ele não é bom, ele atrapalha muito as pastagens, né? Mas é um efeito que quando a gente coloca muitos animais numa área e a gente tem um solo degradado, um solo que já está selado, por exemplo, é um recurso que a gente tem de usar o impacto animal para criar isso aqui. Uma das coisas que eu estou testando também é ver se nessas áreas que eles pisotearam mais, brotam outros capins ou outras plantas. A gente tem aqui um capim, tá vendo, de rama, ó, que ele não é um capim de sucessão muito boa e ele afoga muito, né, ele abafa muito o solo. E esse capim está presente na propriedade como um todo. A gente tem três capins predominantes. E eu quero ver se com o manejo dos animais e o descanso correto, a gente consegue fazer, sem semear nada, brotar outras coisas. Tem só uma área que eles passaram, que foi planejada para ser uma horta e acabou não funcionando, que está com o solo exposto, que eu vou semear um pouco para cobrir o solo. Mas aqui eu quero ver o que vai voltar nessas áreas onde eles defecaram, urinaram e acabaram fazendo um distúrbio do solo, né? De novo, aqui não foi muito positivo, muita chuva. O ideal seria que a gente tivesse conseguido mover eles mais rápido, mas foi os 3 dias de chegada, eu não tive essa opção. Então a gente vai ver como é que se comporta. Mas só mostrando que o que é um problema numa situação, um piquete e muita chuva e sem ter para onde ir, numa outra situação de solo degradado, uma sucessão ruim de capins, pode ser uma solução. O impacto animal pode te ajudar a trazer coisas novas de uma sucessão mais, de uma nutrição mais exigente, né? Uma área pequenininha que eu fiz para o macho que veio. E aí aqui no Big Brother das ovelhas, esse macho que era supostamente um reprodutor e o meu voto é para ele virar churrasco, eu quero só mostrar um manejo simples que a gente fez aqui, né? Eu alimentei ele aqui por 3 dias, trouxe capim, trouxe folha de bananeira, outras coisas para ele, mas porque eu vermifuguei ele e ele estava ficando numa área muito presa aqui, eu fui trazendo a serragem, né? Aí, o intuito da serragem é a gente fazer a limpeza do lugar, né? Mesmo que ele tenha menos contato com as fezes que ele está colocando para fora com os vermes, né? Essa faixa que vocês estão vendo aqui é uma estrada que ela é usada no sítio aqui para tirar a madeira lá em cima. E ela acabou ficando uma estrada que ela é pouco utilizada, então ela cresceu o capim nela, né? Cresceu as gramíneas. Eu limpei essa lateral aqui, ó. E vocês vão ver alguns restos de poda aqui na faixa, né? Tem algumas arbustivas e hortênsias e tal. E aqui elas passaram um dia nessa faixa. E eu fiz 3 densidades, né? Elas ficaram aproximadamente 40 metros quadrados, depois 27, depois 24. Dá uma carga instantânea, ou seja, uma densidade só naquele momento de 2.500, no final chegou a mais de 4.000 ovinos por hectare. Aí um dos efeitos que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. O aproveitamento, né? Comeram tudo, vocês vão ver que está tudo raspado. E aqui, ó, a quantidade de estrume que a gente tem já sendo incorporado, ó. Aqui de novo, ó, besouro trazendo para dentro, ó. A quantidade para todo lado. Isso aqui para mim é interessante porque mostra que elas já não estão mais com o resíduo do vermífugo, né? Então realmente está sendo incorporado aqui no solo as placas de estrume. E a proximidade de uma placa para outra, né? Então a capacidade que a gente tem de fertilizar a área só usando os animais. E com um estrume de alta qualidade, com bastante matéria orgânica já pré-digerida, pré-decomposta, né? Então vai funcionar bem. Aqui, como eu falei, eu comecei mais folgado com elas e fui apertando, né? Então a gente começou com 2.500 animais por hectare, carga instantânea, tá, gente? Não é lotação. Aí no final a gente chegou até 4.100 mais ou menos animais por hectare. Aquele teste seguro que a gente fez é o que me permite fazer essa utilização completa da pastagem, né? Elas têm um pastejo não seletivo, elas comem de tudo, porque elas estão competindo o tempo inteiro. O que faz não degradar é porque eu sei quanto tempo a área precisa para se recuperar para eu voltar aqui. Então eu não volto até que a sucessão dessas gramíneas, dessas arbustivas, dessas plantas espontâneas que estão aqui, tenha se completado. É isso que garante que cada vez que eu venho com os animais, eu estou criando mais solo e estou complexificando mais a sucessão. Eu permito um tempo de descanso que deixa a sucessão se completar de todas as plantas que estão na área. Então o teste serve para isso e as densidades servem para ter um pastejo com melhor aproveitamento, né? Elas comem de tudo.
Todos os piquetes iniciais foram feitos em volta das duas casas que tem aqui no sítio. Então desse lado eu mostrei o piquete que elas chegaram, está na frente da minha casa, eu consegui ficar 3 dias com observação bem constante. Aqui está atrás da minha casa, aqui é uma área onde eu estou preparando uma horta e tem um pequeno pomar. Tem um pé de abacate, tem uns citros aqui. Esse citros eu dei uma isolada nele e coloquei elas aqui dentro também. Aqui dentro nas mesmas densidades, né? Elas ficaram aqui um dia, mas subdividido em três etapas. Então tem um aproveitamento completo. Elas comem várias coisas, tem umas helicônias aqui, tem umas dálias, tem várias coisas que elas comeram, mas vai voltar na medida que a gente der o descanso para a área, né? A função de colocar esses primeiros piquetes rodando em volta das casas é a gente treinar a nossa observação e aproveitar esses primeiros dias de contato, semanas, até os primeiros meses, com as rotações o mais próximas possível, para a gente tirar o máximo de lições dessa situação com os animais, o máximo de lições criando intimidade com o manejo animal. Um dos exemplos que eu dou para vocês da vantagem de a gente colocar os animais assim perto é que na chegada o macho que estava com verminose, ele ficou coberto, a lã dele ficou coberta de picão preto, né? E ele foi o único animal que ficou com tanto picão preto assim. Eu não entendi muito bem o que era, eu fui olhar o picão preto. O picão preto é uma planta medicinal, tem várias propriedades anti-inflamatórias, antibactericidas e tem uma função de desintoxicação hepática. E um dos parasitas que afeta os ovinos é um parasita que suga sangue, né? Então eu consegui perceber que o animal estava se medicando, mas eu só consegui perceber isso porque eu fiz esse sistema de piquetes perto da casa para eu poder observar. Então é muito importante para quem está começando manter essa observação constante. A identificação dos animais, tentar entender o comportamento, se perguntar por que dos comportamentos, né? É muito importante. E a gente teve já nessa primeira semana, infelizmente, um macho com problema com verminose, uma fêmea com um problema no casco, não é uma podridão no casco, mas está com fungo já avançado. E hoje parece que se manifestou uma com pneumonia. Então, enfim, acho que não dei muita sorte na compra, mas 3 animais doentes em uma semana. E aí eu estou vendo como tratar. Esses animais, obviamente, vão receber um registro, eu vou anotando tudo que passou com cada um deles, para eu poder escolher sempre os animais que ficam para aumentar o rebanho são os animais que não apresentaram problema. Ou, se você teve muitos animais com problemas, que apresentaram menos problema. E aí a sua seleção de desenvolvimento genético ela vai te ajudando a ter animais que dão cada vez menos trabalho, né? Naquela área ali que tem mais ou menos 40 metros quadrados, deu mais ou menos 4 metros por ovelha, elas ficaram 5 horas. Eu coloquei às 9h30 da manhã e vou tirar agora, né? Então elas estão passando naquela área, já está bastante comida, ó. E vindo para essa aqui, tem um material de poda que eu deixei aqui no meio, que é o material de poda que estava aqui na beira da cerca, e vão passar para lá. Então elas têm mais 2 movimentos hoje, né? Esse primeiro tinha mais ou menos 40 metros quadrados, o outro tem 27 e o outro 24. Então elas vão passar agora de 4 metros quadrados por ovelha para 2,7 por ovelha e depois 2,4 por ovelha. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. A capacidade que a gente tem de fertilizar com esse impacto, ó. As placas de estrume, ó, muito próximas umas das outras, ó. Então essa área que elas baixaram bastante o capim, mas elas vão demorar muito tempo para voltar aqui, o capim já vai ter se recuperado, né? Então essa capacidade de fertilizar desse jeito aqui, ó, com as placas de estrume uma muito próxima da outra, ó, mostram pra gente que a densidade ela ajuda muito na recuperação da área, que é a minha missão aqui, né? Os animais me ajudando a melhorar o lugar, enquanto eu produzo uma carne de extrema qualidade exclusivamente a pasto, né? Invariavelmente eu vou ter que também treinar os animais e adaptar a genética dos animais aos que se adaptam a esse manejo, né? Então a área que elas estavam ali, de mais ou menos 40 metros. Estou querendo saber por que aquela ovelha que está passando lá não está tomando choque, ó. Tem alguma coisa errada. Agora eu abri aqui, essa área tem mais ou menos 27, né? Então eu vou lá, vou tocar elas para cá e vou filmar um pouquinho para vocês verem o comportamento quando elas entram na área nova. Então mais de uma mudança por dia tem um efeito também de estimular, né?
passando aqui pelo cantinho delas aqui, ó. Engraçado que tem uma ovelha ali que ela tá com a cabeça no fio e parece que o fio não tá funcionando direito não. Bom, a água fica aqui e elas podem voltar para tomar água, né? Toma. Pronto, chegou o choque ali, ó. Pronto. Agora a gente vai aqui devagarzinho. Elas ainda não se acostumaram com o piquete à frente, né? Então a gente tem que ir devagarzinho para não estressar os animais, ó. Na medida em que elas entenderem que tem forragem lá na frente, elas vão sozinhas, ó. Só quero que vocês percebam como muda o comportamento quando chega na área que ainda não foi pastejada, ó. O Tais está doido para entrar no fio elétrico, mas tomou um choque no focinho. Está respeitando um pouquinho mais. Ó, elas estão parando onde estava o fio, ó. Então estou botando um pouquinho de pressão aqui para ver se elas passam um pouquinho mais, ó. Olha lá, ó. Pronto, já começaram. Tazi, não. Muito bem. Ó, as da frente já começaram, né? Um pouquinho só de pressão aqui para elas chegarem, para vocês conseguirem acompanhar a mudança de comportamento, ó. As que estão na frente já estão indo bem. Aquela pequenininha é a mais nova do grupo, né? Ela tem um apetite voraz, eu tenho percebido aqui nesses 3 dias que ela sempre está comendo, né? Tem ela e mais umas 2. Eu fiz uma marcação aqui, mas a chuva atrapalhou um pouco, né? Olha lá, ó. Entenderam a forragem, ó. Pronto, agora elas vão ter aqui mais umas 2, 3 horas. Depois, mais para o final do dia um pouquinho, eu vou abrir a última parte do piquete. E aí elas ficam com a noite inteira nesse piquete, né? Amanhã elas vão passar para essa área aqui, ó. Quando a gente terminou aquela primeira faixa do primeiro dia, eu fiz uma manga aqui para eles ficaram aqui metade de um dia e joguei eles para dentro da área da horta que eu falei para vocês, né? Nessa área aqui, por alguma razão, não sei se o capim estava mais fraco ou não, a gente tem mais solo exposto. Aí aqui de novo eu quero ver o que brota, né? Mas tem mais solo exposto, mas muitas fezes próximas umas das outras, né? Então eu usei essa manga aqui só para fazer uma manobra de retorno com elas e jogá-las para lá. Isso é uma outra coisa que a gente precisa fazer, né? Tentar sempre deixar da maneira mais fácil possível. Aqui vocês percebem, ó, que no final daquela faixa, para passar para essa área aqui, tem um colchete daquele adaptado, né? Ó. Essa área aqui é uma área acima das 2 casas e aqui foi feita uma horta provisória e a gente resolveu que ela não estava tendo uma performance muito boa e a gente vai retomar ela. Esse aqui é o único lugar que talvez eu vá jogar um pouco de semente aqui para uma cobertura de inverno, né, para tampar o solo. Nesse piquete retangular aqui, elas ficaram 1 dia e meio, em 3 etapas. Na verdade elas passaram um pouquinho do tempo aqui, é porque eu estava preparando os próximos ali, eu demorei um pouco mais do que eu imaginei que eu fosse demorar, né? Mas aqui a gente vê de novo as placas de estrume muito próximas umas das outras. E uma coisa que a gente precisa ver, né? Avaliar sempre como é que está o estrume. Aqui a gente vê uma que não está muito legal, ó. A gente vê uma que não está... Na medida em que elas entram para piquetes novos, se não tem um equilíbrio da palhada e do capim e das plantas que estão mais verdes, né? Elas tendem a ter uma dor de barriga. E isso aí baixa muito a condição corporal delas, né? Então a gente sempre tem que entrar num piquete de acordo com a saúde das plantas do piquete. As plantas têm que ter completado a sua sucessão, tem que ter um pouco de palhada e tem que ter uma diversidade de plantas. E aí a gente passa a avaliar as placas de estrume e a condição corporal dos animais do lado esquerdo na fossa paralombar. Você vai avaliando ali se está preenchido ou não. E aí você consegue ver se os animais estão comendo bem, se não estão. É uma avaliação, né? Você vê o tanto que eles comem, o tanto que eles ficam deitados ruminando, fazendo uma avaliação se os animais estão bem. E aí na medida em que você vê que os animais não estão preenchendo muito bem esse lado esquerdo, a fossa paralombar, aí está na hora de mudar, né? Então você sempre tem que ter alguns piquetes feitos à frente para você ter essa possibilidade de adequação. E normalmente a gente acaba errando, acelerando os piquetes. Então a gente também tem que ter uma segurança no planejamento das rotações, porque a gente não pode ficar sem piquete antes da hora, né?
Não dá sossego pra gente aqui agora, a gente pode ir na outra ali agora e montar ali enquanto elas dão sossego. Uma das vantagens da gente ter feito essas rotações aqui em volta das casas é que a gente já tem água em todos os cantos, né? Então tem uma mangueira que desce com aquela outra cerca e tem uma mangueira que acompanha essa cerca que está atrás de mim. Então em todos os lugares a gente tem mangueira disponível. Eu estou preparando um bebedouro móvel com hidrantes que eu posso plugar em qualquer lugar. Enquanto não chega, um balde e eu troco a água todo dia e limpo o balde todo dia. Um tem sido suficiente por dia para 11 ovinos. Aqui tem uma bandejinha com sal mineral. Também estou procurando um sal de escolha livre. São sais minerais todos separados, né? O sal com fósforo, o sal com cálcio, o sal com iodo, o sal com molibdênio, cada um separado num coxo onde tem uns quadradinhos para cada sal desse. É outra coisa que eu estou preparando. Tem um autor americano, ele chama Fred Provenza. E ele escreveu um livro muito bacana, ele pesquisou muitos anos, foi pesquisador durante muitos anos. E ele argumenta que tendo diversidade de plantas e tendo diversidade de sais, os animais sabem se medicar e sabem equilibrar a sua dieta. Então, como eu estou atrás de uma carne de altíssima qualidade, de animais muito saudáveis, essa disponibilização do sal e os animais em rotação também dá uma remineralizada nos lugares, né? Os nutrientes que estão faltando no solo vão voltar para o solo através daquela simbiose que eu mostrei para vocês das fezes, da urina e tal. Bom, aqui a gente já chegou quando a gente completou uma semana. Nessa primeira haste que vocês estão vendo lá, aqui perto do bebedouro até lá em cima, foi uma primeira faixa. Então nesse cercado aqui eles tiveram 3 movimentos e eles foram de densidade de 2.000 e tantas ovinos por metro quadrado ou por hectare. E aí depois eu abri, né? De noite eu deixo aberto para elas terem uma área maior. Então essa densidade que elas estão aqui tem mais ou menos 650 animais por hectare. E elas vão ficar aqui mais um pouco hoje. O piquete fica maior de noite, né? Eu estou gravando agora de manhã cedo. Aí, talvez mais ou menos no meio do dia, eu vou dar uma acompanhada aqui como é que fica esse piquete. E aí eu vou abrir e vou mostrar para vocês como é que eu já preparei o próximo. Como eu não tenho a perimetral aqui, a cada momento eu preciso criar um fundo da faixa de pastoreio. Então aqui é o limite dessa de hoje. A de amanhã já está preparada aqui, ó. Então o próximo movimento que eu for fazer, eu vou desplugar ali, abro essa seção aqui e elas passam para essa área nova. É uma área mais ou menos do mesmo tamanho dessa aqui. Elas vão ter de 3 a 4 movimentos, talvez fique um pouco mais de um dia e meio. E aqui já é um pomar. A gente tem ali um pé de limão, tem vários mirtilos que foram plantados aqui e a gente quer testar se a gente consegue fazer o manejo do pomar com os ovinos. A gente, na propriedade aqui, por questões de outros empreendimentos, reformas, construções, o sistema florestal e o pomar saiu um pouco da rotina de manejo. Então a gente está usando os animais para retomar esses lugares e facilitar esse manejo. Então aqui eu vou tirar esse fio aqui, o outro, elas passam para cá e eu refaço aquela cerca ali. Esse outro piquete está montado com aqueles 2 carretéis. E no momento que eu passo elas para cá, aí eu tenho como desmontar esse daqui. E eu pego aqueles 2 carretéis que estão lá na outra ponta para montar o próximo. Então, esses 2 carretéis estão responsáveis por essa faixa aqui. Essa faixa aqui, o piquete onde eu estou, tem 2 carretéis também. Eu vou desmontar essa para poder montar o próximo. Essa que está com 3 fios, ela vai ficar semi-fixa. Eu trago ela lá do energizador e estou levando ela até a ponta do SAF. Eu vou mostrar para vocês o SAF também como é que tá. Vocês não vão conseguir acompanhar nesse vídeo, mas num próximo vídeo eu já vou mostrar o efeito delas no SAF. Então eu mostrei para vocês a sequência de faixas, esse aqui vai ser o próximo, né? Do pomar onde estão os mirtilos, a gente vai entrar para esse daqui. Esse lugar também estava com o manejo fora de cronograma, assim, estava fora de mão, né? A gente entrou aqui com 2 caprinos, Juazeiro e Petrolina, e eles saíram daqui no dia 22 de janeiro. Então agora já está fazendo 3 meses que eles saíram, né? Então esse mombaça que está aqui tinha sido todo comido e agora já está todo recuperado. O mombaça eu ainda não fiz o brix dele, eu vou tirar o brix dele também para a gente ter uma noção da melhora das plantas enquanto a gente passa com os animais, né? Então nesse aqui eu vou fazer de novo a cerca de um lado e do outro. Eles vão ficar nessa área aqui do meio, provavelmente aqui de 1 dia e meio a 2 dias. A gente vai subdividindo, coloca a água aqui no começo, faz a perimetral aqui
desse corredor, e aí vai alongando, né? Vai mudando a cancela para frente, é uma cancela elétrica, e eles vão, o espaço que fica para trás não tem problema, desde que não passe de 3 dias. Então eles vão comendo para frente, voltam para beber água e para comer o sal. E aí, na hora que a gente tiver passado e todos, a gente passa para o próximo canteiro florestal. Então esse é o manejo que a gente está fazendo. Esse aqui a gente está agora do outro lado da outra casa, né? Estou do lado oposto da minha casa e na lateral da outra casa que tem no sítio. A gente vai descer fazendo a recuperação do manejo dos SAFs, usando os animais agora, né? Vai ficar mais leve. Quando isso entrar num cronograma, a gente não tem mais um momento que fica muito difícil entrar. Por exemplo, porque a gente entrou com os caprinos, agora está fácil de fazer aqui, ó, né? A gente consegue entrar, fazer a cerca e tal, já ficou mais tranquilo. Aí, se você tem uma preocupação com o SAF, a questão da cobertura do canteiro, você pode fazer o seu planejamento de rotação de forma que você tem uma passada com os animais, uma passada para tirar o capim e cobrir canteiro, e aí você faz isso junto com poda, que a gente tem poda de eucalipto que já foi feito também, e vai fazer a capina seletiva dos canteiros. Então, se você tem uma preocupação ou uma falta de matéria orgânica, você pode planejar as rotações de forma que uma vez passa com os animais, a outra vez usa a matéria orgânica para cobrir solo. E essa matéria orgânica que você vai cobrir o solo, ela vai estar mais nutritiva. Assim, o fato dela decompor no canteiro, você está conseguindo trazer nutrientes que os animais colocaram na entrelinha e disponibilizando lá, né? Um erro muito comum dos sistemas florestais, o pessoal coloca o adubo só na linha e não coloca na entrelinha. O manejo animal dos sistemas florestais, que aí no caso agora vira um agro-silvo-pastoril, a gente está inoculando o solo na entrelinha. Então quando a gente coleta essa matéria orgânica da entrelinha para cobrir a linha, ela está muito mais rica em nutrientes, né? Eu estou aqui numa das cercas que eu estou fazendo, que ela distribui a eletricidade, né? Então uma cerca de 3 fios. Aí eu quero mostrar para vocês aqui de novo, ó. Isso aqui é a ponta do carretel, adaptado com fio isolador, né? Tem um ganchinho numa ponta e o arame amarrado na outra. Quando eu desmanchar esse piquete, esse próximo aqui, eu uso um desse aqui para ligar aqui. Então essa cerca vai eletrificar aqui. Aqui, ó, para a gente saber que está funcionando e não ficar tomando choque, né? Então a gente tem aqui, ó, 7.000 kV e 0,1 ampere de fuga, ou seja, quase não tem fuga, né? Aqui é bom a gente fazer com aterramento, ele tem um fiozinho para aterrar aqui, eu vou aterrar só no dedo aqui, ó. Já aumentou para 8,4. Então a gente sabe que a cerca está funcionando e a gente consegue testar ali em qualquer lugar que a gente vai com o aparelho, né? Importante isso aqui, para a gente desmontar uma e montar a outra, a gente saber que ela está funcionando, a gente testa antes de sair. Inclusive eu estou fazendo um outro teste aqui, né? Eu comecei com 3 fios em todos os piquetes. E agora por falta de equipamento, eu tenho 4 carretéis, né? Eu estou fazendo com 2 fios, porque eu fico com 2 carretéis para fazer um piquete e os 2 carretéis para fazer o próximo piquete. Então, na medida em que eu preciso de mais material, talvez, ou se elas não respeitarem a cerca só com 2 fios, talvez eu precise de ter um jogo com 6, 3 e 3. Mas até agora elas estão respeitando, mesmo bem adensadas, desde que elas não passem fome, elas estão respeitando a cerca com 2 fios. Essa foi a minha primeira semana. Vocês já estão aí acompanhando o Big Brother das ovelhas, porque o macho vai ser designado para churrasco. Então o meu voto é para a saída do macho, que está com a saúde meio fraca. Na medida em que a gente vai tendo problemas, a gente vai anotando quais são os animais que têm problema e a gente vai usando critérios de seleção para não aumentar o rebanho com a genética desses animais. A gente tem que aumentar o rebanho com a genética dos animais que não dão problema. Então aqui tem várias adaptações, né? Eles estão sendo adaptados exclusivamente a pasto e sal mineral, estão sendo adaptados a um manejo com maiores densidades, adaptados aos movimentos diários e a um manejo mais simples, né? Um manejo mais natural. A parte complexa é o período de descanso das áreas, o cálculo das densidades, ter a certeza de que a gente consegue ter tempo de descanso suficiente em cada área na medida em que a gente planeja as rotações. Eu vou fazendo isso, trazendo para vocês várias fontes, né? O manejo ultradenso, ele é preconizado por um autor chamado Johann Zitzmann. Ele cooperou com Alan Savory do gerenciamento holístico e ele chegou a uma conclusão de que as maiores densidades são muito importantes. Ele tem alguns conceitos que eu acho muito importantes para pequena escala também. Conseguir aumentar a taxa de lotação é muito importante para o lucro, para a viabilidade. A outra coisa que ele coloca é que os animais têm um propósito duplo, que é um propósito de gerar renda
na medida em que a gente usa os animais para melhorar os espaços. Por isso que eu estou tirando a avaliação do BRICS, e tirando as fotos dos lugares, vendo quais as plantas que surgem de acordo com o manejo. Eu preciso conseguir comprovar que eu melhoro as áreas com o manejo animal, né? Essa é uma das missões que a gente tem, e aí eu consigo comprovar que eu estou comendo uma carne de qualidade, que eu estou criando animais do jeito que eles se comportariam na natureza, eles rebanhos adensados, em constante movimento migratório, né? Enfim, aí eu trago para vocês os autores de fora e as coisas que eu estudo para poder montar isso. Hoje a gente falou do Sitzmann e falou também do Fred Provenza. O Fred Provenza defende muito isso, que os animais sabem se medicar e sabem equilibrar a própria dieta, mas que a gente tem que dar para eles lugares diversificados para que eles possam fazer isso. Na medida em que o projeto vai caminhando, não sou especialista nisso, isso é um projeto que eu estou fazendo para descobrir como é que eu posso produzir uma carne de qualidade para mim. E a longo prazo, talvez ter animais adaptados para outras pessoas, para que elas possam comprar animais já dentro desse manejo, né? Uma das dificuldades que eu tive foi encontrar genética de animais exclusivamente a pasto. Praticamente não existe, né? Na medida em que você procura definir uma raça, as pessoas que criam as raças dão muitas muletas para os animais, né? Ração com grãos, normalmente tem transgênico, enfim, coxo, mimam demais os animais, e aí, em vez de você ter o animal trabalhando para você, para a sua rentabilidade e para a recuperação das suas áreas, né, para o beneficiamento, para o melhoramento das suas áreas, você trabalha para os animais e com isso você dilui a força genética que eles têm. Então a gente está criando animais geneticamente cada vez mais fracos, porque a gente fica escolhendo pelo tamanho, fica escolhendo pela cor, fica escolhendo por traços que não são os traços que a natureza escolheria. A natureza escolhe fertilidade, prolificidade e robustez. Então, o nosso processo de seleção genética tem que ser junto com o da natureza. Animais ruminantes, eles se desenvolveram para comer plantas, eles não se desenvolveram para comer grãos. Animais ruminantes não deveriam estar comendo grãos. E essa é uma das birras que eu tenho com relação à carne, que desde o bovino ao suíno, caprino, ovino, as pessoas estão engordando animais com grãos transgênicos. Então, a saúde dos animais fica comprometida, consequentemente a nossa saúde também fica comprometida. Sem falar que o nosso alimento passa a subsidiar a destruição de várias áreas que são usadas para monocultura de cultivo de grãos transgênicos, como milho transgênico, soja transgênica e outras coisas que o pessoal usa. Então a ideia nessa série aqui é essa, né? Vai ter uma playlist aqui dos ovinos aqui no canal com vocês. E aí vocês podem deixar as perguntas, eu vou comentando com vocês, a gente vai conversando. E a ideia é todo mês fazer pelo menos um vídeo desse, acompanhando o projeto, para vocês saberem o que está acontecendo. Clica no sininho, se inscreve, comenta que vocês ajudam muito no canal. E a gente tem aí mais esse ponto de interação que é a integração animal na pequena e média escala para trazer rentabilidade, saúde, soberania alimentar para pequenos produtores rurais. Abraço!